Olá, então. Turma, a gente viu na aula 1 a formação da República Romana, mais ou menos, né? O estabelecimento desse segundo período da história romana, né? A formação, então, da sociedade, a questão da expansão romana que teve nesse período, né? A gente vai ver agora, então, na aula 2 os desdobramentos da República Romana. O que aconteceu depois da expansão, né? Roma vai passar por umas crises e como é que termina esse período, então, da história da Roma Antiga, tá beleza? Tendo dúvidas, lembrando que vocês podem me perguntar. Então, a primeira coisa que vai acontecer nessa segunda parte, então, é a chamada crise agrária na Roma Antiga, tá bom? A expansão territorial romana vai causar um empobrecimento da plebe. Sim, a mesma plebe que havia enriquecido, né, com a expansão romana, porque havia conquistado territórios, havia fornecido armas, roupas, alimentos, também vai causar empobrecimento dessa mesma população, porque ao serem convocados para servir nas legiões, ou seja, nos exércitos romanos, os pequenos agricultores precisavam se afastar de suas terras. E o que o povo fazia nessas terras? Invadia essas terras, devastava tudo, saqueava. Então a galera foi perdendo aos poucos as suas propriedades, a sua produção, a sua riqueza, tá bom? Além disso, a concorrência dos bens produzidos nas províncias com a mão de obra escrava lhes causava sérios problemas econômicos, tá bom? E para salvar essas dívidas, então, muitos pequenos proprietários precisavam vender suas terras. Ou seja, mesmo com a expansão, a plebe sofreu bastante. E olha que ela recebeu vários direitos na aula passada, como a gente viu, né? Mas mesmo assim, vai causar um certo empobrecimento dessa população naquele período, tá bom? Muitos camponeses que perderam suas terras migraram para as cidades, principalmente para Roma, né, que era a maior cidade ali daquela região, agravando ainda mais os problemas urbanos que eram vivenciados dentro da Roma antiga, né? Então, um grande abismo entre patrícios e cavaleiros, de um lado, e plebeus pobres de outro, gerou rebeliões sociais e movimentos pela reforma agrária de Roma. Ou seja, que tivesse uma redistribuição das terras que beneficiassem também os plebeus, para que os plebeus deixassem de ser um pouco pobres, como eles estavam tendo, passando por aquele momento difícil, tá bom? E aí vai vir dois irmãos, né, dizendo a história, o Tibério e o Caio Graco, que vão assumir o poder político na Roma Antiga e vão, como se fala, instalar uma série de reformas na cidade que vai beneficiar bastante os plebeus. Então a gente vai ver agora um pouco a política dos irmãos Graco, né? Tibério e Caio Graco. A expansão romana, então, ela vai criar esse grave desequilíbrio social que nós estamos vendo, né? Os patrícios cada vez mais ricos e os plebeus cada vez mais pobres, né? E o ditado todo mundo já conhece, o de cima sobe, o de baixo desce, né? Então, quem estava rico ficava rico, quem estava pobre estava ficando cada vez mais pobre. E aí vai vir esses irmãos e vão assumir o poder dentro daquele contexto social, né? Tibério e Caio Graco, né? Então, no século II antes de Cristo, ali mais ou menos em 190, 180 ali depois, antes de Cristo, na verdade, né? Tibério e Caio Graco defenderam um projeto de reforma agrária com o objetivo de corrigir esse desequilíbrio. O que é uma reforma agrária? Uma reforma agrária é você vai rediscutir os direitos territoriais que as pessoas têm sobre as suas posses. Em qual sentido? A ideia de que você limite o tanto de terras que uma pessoa pode ter dentro de uma região. Então, por exemplo, se eu fizer uma reforma agrária no Valparaíso, aí eu limito, cada cidadão valparaísense só pode ter um limite máximo de 2 lotes no céu azul. Então, se eu tivesse dinheiro e quisesse comprar um terceiro lote, eu não poderia, pelas leis municipais do Valparaíso de Goiás. É mais ou menos isso que os irmãos Graco vão fazer na Roma Antiga. Vão limitar a posse que os patrícios poderiam ter sobre o território da Roma Antiga. Para qual a ideia? Que os plebeus também tivessem territórios e tentar desequilibrar, ainda mais, minimizar, na verdade, essa diferença social que havia entre patrícios e plebeus, né? Tibério, então, no caso Graco, procurou validar uma antiga lei que limitava o tamanho dessas terras que um cidadão romano poderia acumular, tá bom? Para isso, o que o Tibério vai fazer? Ele vai apresentar no Senado um projeto segundo o qual o Estado se apropriaria das terras que excedessem o limite determinado pela legislação e as distribuiria entre os pobres. Então, vamos pegar o contexto do Valparaíso que eu estou dando exemplo para vocês. Lembra? A prefeitura limitou 2 lotes por pessoa, por qualquer cidadão valparaísense. Aí eu, Tiago, um senhor feudal, sei lá, um rico, né? Dono do varejão, entre aspas, né? Vou lá e compro um terceiro lote no céu azul. Vai vir a prefeitura e vai me tomar esse terceiro lote.
E o que ela vai fazer com esse terceiro lote? Para quem entendeu aí o contexto histórico, o que a prefeitura faria com esse terceiro lote meu? Ninguém? Ninguém entendeu? Vendia? A prefeitura tomaria? Tomaria e faria o que com esse lote? E o que ela faria com esse lote? Tá bem aqui Venderia? no final. Distribuiria entre os pobres. E quem eram os pobres naquele período? Os plebeus, né? Que estavam perdendo as suas riquezas. Então a prefeitura pegaria esse terceiro lote meu e pegaria uma família humilde, uma família pobre, e daria esse lote para essa família. Qual é a ideia? Que todo mundo, no final dessa história, tenha um lote, tenha uma casa, tenha uma moradia, nesse sentido. A ideia do Tibério é boa? Fala, Ótimo. Ótimo, uma ótima ideia. Pois é, mas quem é que não vai gostar dessa ideia? Os ricos, né? E isso mesmo, os ricos que vão ter suas posses diminuídas. No caso, os ricos desse contexto são os patrícios. Os patrícios não vão ficar muito felizes com essa ideia. Então, vai ter muita resistência dos proprietários de terra na Roma Antiga para que essa lei, de fato, entrasse em vigor, né? Por isso que eles vão promover uma revolta contra a aplicação dessa lei, mobilizando milhares de clientes, né? Tibério Graco e mais 300 defensores da reforma agrária foram assassinados por causa dessa ideia. Entendeu? A ideia é boa, mas a partir do momento que você tira privilégios dos privilegiados, os privilegiados vão se revoltar. E aí o que vai acontecer? Vão matar Tibério Graco, mais 300 defensores que defendiam essa ideia da reforma agrária na Roma Antiga, né? É um período da história que as pessoas resolviam tudo na faca, né? Era matando as pessoas. Inclusive a figura de Júlio César que a gente vai ver já já. Tá bom? E aí tem um outro irmão dessa história, o Caio Graco. Ele ficou vivo, né? Ainda ficou como tribuno da plebe. Ele ainda vai ficar governando a Roma Antiga, né? 10 anos mais tarde, em 123 anos antes de Cristo, Caio Graco, irmão de Tibério, apresentou um outro projeto de reforma agrária que vigorou por mais tempo. Esse vai ser aceito por um breve período de tempo, né? Com o apoio do grupo dos cavaleiros, ele conseguiu então ampliar a participação popular no governo e baratear o trigo para os pobres, ou seja, os irmãos Graco se preocupavam muito com os pobres da cidade de Roma Antiga. Então, criar projetos de lei que beneficiassem essas camadas mais humildes, né? E, além disso, Caio Graco propôs estender a cidadania romana aos povos aliados na Península Itálica, né? Porque quem era considerado romano era só aquele habitante de Roma que tinha nascido em Roma, né? Os outros povos que habitavam as outras regiões da Itália, o que hoje a gente conhece como Sardenha, Veneza, Bolonha, Florença e outras cidades italianas, que agora está fugindo o nome todo das cidades italianas, né? Essa galera não era considerada romana, né? Era só considerada povos forasteiros, povos do exterior, né? Não faziam parte da Roma Antiga. Caio Graco queria estender a cidadania romana a esses povos aliados, né? A proposta de Caio também vai contrariar os ricos proprietários de terra, né? Porque, de novo, você vai estar tirando os privilégios dos privilegiados naquele sentido. Então, os senadores, temendo o rumo das reformas populares, começaram a conspirar contra o tribuno. Novos conflitos, então, vão provocar o assassinato de seus partidários. E aí, Caio Graco, para não ser morto, ele vai pedir para não ser assassinado, né? Ele vai pedir para um escravo matá-lo, né? Tanto que tem uma foto aqui sobre... Ah, não, eu tirei a foto. Desculpa. A foto era bem legal, não sei por que eu não coloquei. Mas aqui está uma representação de Caio Graco, né? Discursando para a sociedade romana, né? Ele era um tribuno da plebe, ele era meio que um governante, o governador naquele período da Roma Antiga, tá bom? Então administrava junto com seu irmão. A partir do que seu irmão foi assassinado, ele ficou governando Roma de forma sozinha, tá bom? Qual foi o erro dos irmãos Graco? Tentar beneficiar os mais pobres, né? Ambos morreram por tentar beneficiar as camadas mais pobres e não tiveram sucesso em nenhuma das suas realizações. Então a República Romana ela vai entrar em crise por causa disso, né? Porque no século I, aí a gente já está falando do ano 100 até o nascimento de Cristo, o ano 0, né? Roma, aliás, até o ano 1, Roma atravessava então um período de grande instabilidade política. Por isso que eles vão ter uma ideia brilhante. Qual é a ideia? Criar os triunviratos. Triunviratos, essa palavra lembra o que para vocês? Triunviratos, triunviratos. O que lembra na mente de vocês?
Quem acompanha futebol, quando o time é tricampeão, ele foi campeão quantas vezes? 3 vezes. Três Três. vezes. Então, esse é um período da história da Roma Antiga que 3 pessoas vão governar Roma Antiga. Esse governo de 3 pessoas se chama triunvirato, tá bom? Para tentar, então, por fim às disputas sangrentas pelo poder, os romanos criaram os triunviratos, né? Isso é, governos compostos por 3 indivíduos, bem direto ao ponto, né? Os triunviros, né? Isso é um trava-língua, triunviros, né? Quem participa de um triunvirato é um triunviro, tá? Que estabeleceu entre si uma aliança política-militar. Então, qual é a ideia? 3 pessoas vão reger e vão governar a Roma Antiga. Mas como é que 3 pessoas governam alguma coisa sem dar briga? Nem na casa de vocês, com os irmãos de vocês, vocês conseguem viver harmoniosamente? Imaginem 3 pessoas comandarem um país. Seria fácil ou difícil? Aí vocês respondem, difícil. Difícil. Isso mesmo, difícil. Por isso que esses triunviratos, na verdade, vão ser só brigas, né? O primeiro triunvirato, Pompeu, foi formado pelos generais Pompeu, Crasso e Júlio César. 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 Vão decorar esses 3 nomes? Vão decorar. Pompeu, Crasso e Júlio César. Dos 3, o mais famoso da história é Júlio César. Quantos Júlio Césares vocês não conhecem no dia a dia de vocês? Já ouviram falar? Vem por aí, né? O nome mais famoso, Júlio César. Por que essa pessoa ficou tão famosa? A gente vai ver agora, tá bom? Então, o primeiro triunvirato, formado por Pompeu, Júlio César e Crasso. O Crasso tem uma cara de mal, né? Parece que tá com raiva, parece que quer bater em alguém, né? Júlio César, assim, uma cara mais, assim, sei lá. E o Pompeu, uma cara de deboche. Eu acho que ele tá com uma cara de deboche, assim, olhando pra você. Tipo a cara que essas meninas aí do primeiro ano fazem, assim. Tipo... Eu acho que na hora que foi tirar o retrato dele, ele tomou um susto. É. Ou então ele queria ficar com cara de deboche também. Então. Combina muito com a Larissa, a cara aqui do Pompeu aí, ó. Eu acho muito parecido com a Larissa. Tá? Não me deixe em paz. Mas vamos seguir, a Larissa então. careca. Né? Os primeiros triunviratos foi formado, aliás, os primeiros não. O primeiro triunvirato foi formado, então, por Cícero Pompeu, Júlio César e Crasso. Eram 3 generais, ou seja, 3 líderes das legiões romanas. Legiões são exércitos, tá bom? Então, eles eram generais, eram militares dentro daquele contexto, né? Crasso, ele foi enviado para o Oriente e morreu lutando contra adversários de Roma, né? Então, como eles organizavam e cuidavam da Roma Antiga, cada um foi enviado para um lugar para cuidar do reino. Lembra? A República Romana agora é um território que envolve quase toda a Europa. Lembra da expansão romana, né? Então, Crasso foi enviado lá para o Oriente para cuidar do território romano no Oriente. Acabou morrendo lá lutando contra os adversários. Júlio César, ele vai para o norte da Itália, numa região onde ele vai enfrentar os gauleses, né? Vai se dirigir para a Gália, enfrentar os gauleses, que impunham dura resistência ao avanço romano e se afirmou como um grande conquistador. Então, Júlio César vai vencer os gauleses. Já tem uma curiosidade para falar dos gauleses com vocês, né? E a grande popularidade de César preocupou Pompeu, que com o apoio do Senado tentou anular o seu poder. No entanto, César enfrentou Pompeu com suas tropas, derrotando, né? Depois disso, então, César vai concentrar todos os poderes e passou a ocupar vários cargos simultaneamente, o que ia contra a tradição republicana. Lembra, a República Romana, nós tínhamos o Senado, os tribunos da plebe, então o poder ele era todo divididozinho, né? Cada pessoa mandava um pouco, né? Quando Júlio César vence Pompeu e vence Crasso, ele começa a, como é que se fala? Acumular poderes em suas mãos, né? Então ele fica bem poderoso, o Júlio César, né? E no ano de 46 anos antes de Cristo, ele recebeu o título de ditador vitalício. Ou seja, ele ia mandar na... Eita, que eu ia quase xingar. Ele ia mandar em tudo por muito tempo, tá bom? Então, ele ia ter o poder absoluto em suas mãos por muito tempo. Então, no governo, César vai distribuir terras entre os soldados. Ele era general, queria beneficiar os seus coleguinhas. Parece com um certo presidente que dá benefícios para os militares cada vez mais, né? Mas voltando agora para a Roma Antiga, né? César, então, distribui terras para os soldados, estimula a ocupação das províncias romanas e promove a reforma do calendário. O calendário juliano vai se aproximar muito do nosso calendário atual e eu vou falar dele já, tá bom? Além disso, ele vai também propiciar a doação de trigo aos pobres, o que vai render muito apoio popular. Então, Júlio César ele começa a ser bem quisto por toda a população romana.
que gostava do governo dele e ele criava projetos e leis que beneficiavam cada vez mais as camadas populares dentro daquele contexto, tá bom? Essa, então, é a figura emblemática de Júlio César. Ele vai ter várias representações. Tem vários filmes sobre a Roma Antiga que tem a figura de Júlio César. Aquela série Roma, alguém já assistiu? Da HBO? Roma? Não? Sim? Não? Não, sim. Aliás, não assistam, vocês não têm idade para assistir. Corta essa parte da aula. Fala que eu não falei dessa, finge que eu não falei dessa série, tá bom? Quando vocês completarem 18 anos, aí vocês podem assistir a série Roma. Tá É bom? Roma, é? Não, Vou assistir hoje. Não. Roma, Deu a ideia. Roma acaba exatamente na parte que eu acabo a aula de hoje. Então, a série, ela acaba no que eu vou falar para vocês, onde acaba a aula de hoje, acaba a série também, tá bom? Que pega só uma parte, um período da história da Roma Antiga. A ideia da série era ter mais temporadas, falar mais outros períodos históricos da Roma Antiga, mas a HBO desistiu, né? Tudo mais. Vamos lá, a reforma do calendário, lembra? Júlio César vai promover uma reforma do calendário. Antes, o calendário ele era todo descompensado. Nós tínhamos apenas 10 meses, né? O ano começava geralmente em março e acabava em dezembro. Por isso que setembro tem o nome de setembro, porque antes ele era o 7º mês do ano. Outubro era o 8º mês do ano, por isso que tem o nome outubro, novembro e dezembro. Antes o ano só tinha 10 meses, antes de Júlio César, o ano só tinha 10 meses, e isso gerava uma série de problemas, né? Porque a gente acostumou que em agosto e setembro é um calor dos infernos. Ali geralmente em novembro, dezembro, janeiro chove pra caramba. A gente acostumou isso já atualmente, né? E aí estava começando a ter uns problemas no calendário, porque não estava batendo com a rotação da Terra em torno do Sol, então as estações do ano, tudo estava errado. Então Júlio César vai pegar o calendário e vai reformar. Vai acrescentar 2 meses no ano, então ele acrescenta os meses de janeiro e fevereiro ao nosso calendário, e o calendário passa a adotar o sistema de 365 dias, esse sistema que a gente é acostumado até hoje, dividido em 12 meses. É claro que ainda a sequência do calendário juliano ele era um pouco diferente, né? O primeiro mês continuava sendo março, os 2 meses que ele criou, ele acrescentou lá no final do calendário. Então, antigamente, lá atrás, janeiro e fevereiro eram os 2 últimos meses do ano. E agora, janeiro e fevereiro são os 2 primeiros meses do ano, né? E aí, para quem não sabia, eu acho que você já sabe, né? Mas para quem não sabia, os nossos meses do ano, eles têm um significados em alguns pontos tirados de divindades romanas, outro nome de imperadores romanos, outro ligado ao número do mês do ano e outro ligado às coisas criadas romanas. Então, basicamente, o nosso calendário ele é romano, tá bom? As nomenclaturas, o sistema todo, ele é romano. Professor, o nosso calendário hoje, de 2020, ele é exatamente esse que Júlio César reformou? A resposta é não. Mas é quase. Porque esse calendário vai vigorar até mais ou menos na Idade Média, quando o Papa Gregório XII, eu acho que é Gregório XII, que vai fazer uma outra reforma no calendário, e aí ele vai arrumar o calendário bonitinho do jeito que a gente conhece hoje. Por isso que a gente chama hoje o nosso calendário atual de calendário gregoriano, porque foi o Papa Gregório que arrumou ele lá na Idade Média. Mas até o Papa Gregório arrumar na Idade Média, foi Júlio César que fez essa reforma, criando o ano em 12 meses, tá bom? Então, por exemplo, março tem homenagem à deusa da guerra, Marte. Abril é um nome ligado à abertura das flores, à primavera na Europa, tá bom? Não no Brasil, não no hemisfério sul, tá bom? Então, Maia, deusa da abundância. Juno, deus da casa e da família. Julho, nome dado homenagem ao imperador Júlio César. Imperador não, governador Júlio César. Agosto, homenagem a Otávio Augusto, que é outro imperador que a gente vai ver. Setembro, ligado ao mês 7, outubro ligado ao mês 8, novembro ligado ao mês 9, dezembro ligado ao mês 10. E aí vem janeiro e fevereiro, né? Os 2 últimos meses do ano criados por Júlio César. Janeiro vem de Jano, deus dos portais, em inglês January, e fevereiro, mês das fogueiras purificadoras, Februa, né? Que é uma festa, uma divindade pagã. Então essa é a origem então do calendário juliano que a gente está estudando agora, tá bom? Júlio César, tá bom? E aí vem, então, os eventos finais da República Romana, né? Os senadores romanos, convencidos de que Júlio César pretendia dar um golpe e restaurar a monarquia, lembra? Ele era um ditador, estava concentrando os poderes em suas mãos. Como ele estava tendo os poderes em suas mãos, ele estava sendo quase um imperador, quase um governante, quase um rei. Então, ele queria meio que restaurar a monarquia, dizendo, é claro, os senadores, né? Não se sabe ao certo se era essa a proposta de Júlio César.
Então, o que vai acontecer? Os senadores vão conspirar contra a figura de Júlio César, que vai culminar com seu assassinato no ano de 44 anos antes de Cristo, tá bom? E aqui nós temos uma representação do assassinato de Júlio César. E todas essas pessoas de túnica são senadores, que vão dar uma facada, cada um vai dar uma facada em Júlio César, e esse é o seu assassinato no ano de 44 anos antes de Cristo, tá bom? O assassinato de Júlio César tem a origem da expressão até tu, Brutus. Vocês já ouviram falar dessa expressão? Até tu, Brutus. Já ouviram falar? Sim ou não? Já. Todo mundo ou não? Já. Tá bom. Alguns sim, outros não. Então, quem era Brutus nessa história toda? Brutus era um sobrinho de Júlio César. E Brutus também era um senador. E Brutus também vai apunhalar Júlio César. Por isso que o final, a última fala que fica registrada de Júlio César é nesse sentido de até tu, Brutus. Só que essa fala ela foi adaptada. Chegou até nós como até tu, Brutus. Porque foi William Shakespeare que criou essa fala. Mas a fala é basicamente até tu, menino, até tu, criança. Que era o sobrinho de Júlio César que acabou assassinando ele dentro desse contexto, tá bom? Então, Júlio César morre. Então, já aprendeu uma coisa. Júlio César não foi imperador romano. Tem muita gente que erra isso na história, tá bom? Ele foi o último governante. Após ele, vai vir a figura dos imperadores, tá bom? Então, os senadores procuraram justificar o ato, alegando que defendiam a república, mas a população rebelou-se e não permitiu que assumissem o poder. Qual era a ideia? Que os senadores eles queriam restaurar aquele sistema que eles tinham, de dominar o poder romano. Então, assassinaram Júlio César e queriam tomar o poder. Ah, fofoca da vida de Júlio César. Vocês sabem quem é Cleópatra? Sim, Cleópatra. Quem foi Cleópatra? Quem foi Cleópatra? Aí você me pegou. Rainha do Egito, tá bom? Uma das rainhas do Egito. Ia falar. Cleópatra foi rainha do Egito, tá bom? Cleópatra e Júlio César se pegaram, tá bom? Se pegaram, tiveram um romancezinho, beijaram muito na boca. Só que, para os romanos, isso era uma afronta, porque Cleópatra era uma estrangeira, era rainha do Egito, tinha uma outra religiosidade. Então, esse romance ele era mal visto pelos romanos, tá bom? Mas Júlio César, mesmo assim, pegou Cleópatra. E Cleópatra vai pegar outro imperador romano, que é Marco Aurélio, que a gente vai ver, tá bom? Seguindo, a mulher pegava todo mundo lá, já era poderosa, né? Então, nesse sentido, vai se formar um segundo triunvirato na história da Roma Antiga. O primeiro triunvirato, Cícero, Pompeu, Crasso e Júlio César. Pompeu, Crasso e Júlio César. Agora vem o segundo triunvirato, né? Formado pelos 3 generais. Marco Antônio, calma aí, abriu uma janela aqui, tá bom? Lépido e Otávio, tá bom? Marco Antônio, Lépido e Otávio. Marco Antônio, Lépido, Otávio. Eu vou mandar esses slides para vocês. Uma coisa que vocês têm que decorar da história romana é o nome desses 2 triunviratos, tá bom? Então, Marco Antônio, famoso, hoje vocês conhecem vários Marcos Antônios também por aí, tá bom? E Lépido e Otávio. Otávio era sobrinho de César, tá bom? E adotado por ele como filho, tá bom? Marco Antônio, ele ficou responsável pelo controle do Oriente, enquanto Otávio assumiu o comando do Ocidente. Lépido, por sua vez, tornou-se pontífice máximo, cargo mais importante da religião romana, tá bom? Então, são essas 3 figuras. Marco Emílio Lépido, Marco Antônio e Otávio Augusto, tá bom? Otávio Augusto, que já é um rostinho mais conhecido, porque vai se tornar o nosso primeiro imperador romano, né? E aí, os novos integrantes desse novo triunvirato logo entraram em conflito, como em qualquer período histórico da Roma Antiga, né? Vão todo mundo brigar pelo poder, tá bom? E os generais do Oriente e do Ocidente passaram, então, a disputar esse poder. Em 31 anos antes de Cristo, Otávio venceu os exércitos de Marco Antônio e de Cleópatra, que estavam de romance, tá bom? Rainha do Egito, que haviam se aliado a ele, beleza? E aí, quando retornaram a Roma, Otávio, então, ele foi recebido com todas as honras e tudo mais pelo Senado. Em 27 anos antes de Cristo, né? Já está pertinho do nascimento de Cristo, tá bom? Os títulos de Augusto, que significava venerado, e de príncipes, senatus, o primeiro dos senadores, e de imperator, ou seja, comandante absoluto do exército. Ou seja, Otávio recebeu o seu sobrenome, Augusto. Só que Augusto não era um sobrenome, era um título, tá bom?
Então, Otávio Augusto, ou seja, Otávio o Venerado, tá bom? Aí, com o passar do tempo, com o passar dos anos, Augusto virou nome, né? Quantos Augustos vocês conhecem, tá bom? E virou um mês, né? Um mês de agosto em homenagem a Otávio Augusto, tá? Então, a subida de Otávio Augusto marca o fim da República e o início do Império Romano, tá bom? Primeiro imperador do Império Romano, Otávio Augusto. Os desdobramentos, então, do Império Romano, a gente vê semana que vem, tá bom? Então, para terminar, essa é a figura, Otávio Augusto, primeiro imperador romano, tá bom? Sobrinho de Júlio César, então tem uma ligação política importante aí entre o último governante de Roma e o primeiro imperador, tá bom? Durante o reinado de Otávio Augusto que o fundador da Igreja Católica vai nascer, Júlio César, ó. Jesus Cristo nasce estabelecendo o ano 1 da era cristã, tá bom? Então, essa figura muito importante para os católicos e para os judeus também, né? Nasce durante o reinado de Otávio Augusto, que a gente vê muito bem na Bíblia. Mas é claro que os eventos políticos de Jesus Cristo, que estão narrados na Bíblia, né, nos evangelhos, né, quando ele tem 33 anos, é crucificado e tudo mais, acontece já no governo do segundo imperador romano, que a gente vê na próxima aula, tá bom? Lembra que eu falei de uma curiosidade sobre os gauleses que Júlio César enfrentou? Não sei se vocês já leram na vida de vocês, mas tem uma história em quadrinho muito boa sobre esse assunto, né? Asterix e Obelix, né? Asterix e Obelix são uma história em quadrinhos, né, criado por quadrinistas franceses, né, que retratavam muito a vida dos gauleses, né, a cultura gaulesa e tudo mais. E boa parte das histórias, né, tratava dos temas políticos e culturais da relação dos gauleses com os romanos. Tanto que tem uma das histórias é Asterix e Obelix contra César, que virou até filme, né, também. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente leu a Turma da Mônica quando era pequeno, né? Eu li Asterix e Obelix, né? Era o que eu lia lá na biblioteca lá que eu tinha acesso, lá da escola. Tinha vários quadrinhos de Asterix e Obelix. Hoje em dia, quase todo o acervo está disponível em PDF. Então, quem quiser ler na internet, é só procurar, joga quadrinhos Asterix e Obelix e vai achar facilmente disponível para leitura. São uma história muito legal, né? No sentido de que conta muito da cultura local dos gauleses, toda a mitologia, a religiosidade que era diferente dos romanos, né? Tem a ideia de que um é super forte, enquanto o outro é muito inteligente. Então, tem toda essa relação que às vezes é meio cômica. É muito legal a historinha, tá bom? Vocês vão gostar bastante, tá bom? Turma, então essa foi a aula 2 sobre a República Romana. Asterix é clássico. É muito legal mesmo. A semana que vem a gente começa a ver então o Império Romano. Aliás, antes de ver o Império Romano, a gente vai ver algumas curiosidades culturais que se passam na Roma Antiga durante o Império Romano, antes de fato de falar do Império Romano. Então a gente vai ver a luta de gladiadores, a ideia do pão e circo, que vai acontecer muito durante o Império Romano, tá bom?